De manhã tivemos uma escola bíblica maravilhosa, pouco número de pessoas, se tivesse 2 pessoas, tinha muito. Falamos sobre como devemos chegar, como devemos ir à casa de Deus. Qual o propósito de nós irmos à casa de Deus? Eu já disse que ele fala lá, eu tenho esse DVD, é um maravilhoso. Ele disse que é para nós vivemos aqui para adorar a Ele, louvar, cantar hino a Ele, exaltar o nome dEle, olhar para Ele, não olhar para as falhas dos outros, ou erros, vestes, tudo, você tem que olhar para Ele. Amém? Então ele fala isso nessa mensagem, perguntas e respostas, né? Número 2 de Gênesis, ele diz: você vem à casa de Deus para adorar. Ele diz: eu creio que uma senhora que está fazendo esse pedido, está fazendo essa pergunta. Então você vem para adorar Ele, olhar para Ele, né? Não é nós olhar, ficar olhando para os defeitos, as falhas do pregador que pronuncia a palavra errada, se ele pronuncia a palavra errada, você está entendendo? E tudo, não é para isso, você vem para adorar a Deus. Então nós somos gratos a Deus por isso aí, tá bom? Eu fico grato a Deus por uma porção maravilhosa que nós tivemos hoje de manhã. Foi simples, botamos um púlpitozinho, um pequeno púlpito aqui de um lado, aqui da esquerda, e tivemos uma escola muito boa. Amém? Graças a Deus. E nessa noite nós vamos também falar um pouquinho da igreja hebraica que saiu do Egito, né? Com todas as regalias de Deus, né? Saiu lá do Egito com todas as regalias de Deus, como nós hoje temos toda a regalia de nosso Deus hoje aqui. Nós não temos motivo para estarmos com diferença um com o outro, com zanga, né? O pastor, a igreja, é para nós todos estarmos, né? Afinal de contas, vencemos mais um dia, né? Então é para nós alegar sobre isso, tá bom? Então eu gostaria que os irmãos me ajudassem, nos colocarmos em pé. Eu quero não quero. Coríntios 10, 2 Coríntios 10, primeiro. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Quero que vocês me ajudem, porque eu fico nervoso quando vou falar das coisas de Deus, me dá um tremor, é muito difícil, eu tenho medo de passar do limite, né? Ouçamos 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Têm sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque
ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Exemplo para nós, preste atenção. A fim de que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos passais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Amém? Amém. Até aqui eu peço, vamos inclinar nossas cabeças, logo chamaremos alguém ao irmão para orar em favor dessas vidas. Bondoso Jesus Cristo, Tu és maravilhoso e santo, e esta é a Tua palavra, ó Deus, feito letra, mas cremos que o Senhor está aqui na forma de Espírito Santo para abrir nossas mentes, abrir nossos corações para receber essa porção maravilhosa do Senhor, para a hora presente que nós estamos vivendo. Uma mensagem que veio para nos colocar, nos posicionar em Teu corpo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro nessa noite, perdoa nossos pecados, alegra nossa alma com a Tua salvação. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Vamos sentar, irmãos. Irmão, eu não sabia a causa. Porque esse povo, essa igreja, tão privilegiada, né? A igreja israelita, a igreja primitiva, a igreja mãe, né? Tão privilegiada por Deus. E Deus lhes servia a todos, não lhes faltava nada. O profeta compara aquela igreja ali com a igreja de Corinto. Compara aquele povo com a igreja de Corinto. Ele compara aquele povo que saiu do Egito, a igreja hebraica, com a noiva, a igreja hoje saindo do mundo, né? Mas especialmente aqui nessa mensagem, um tipo de correção, ele compara com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, em toda a escritura, com exceção da igreja hebraica, não teve mais regalia que todas as igrejas que tem na Bíblia. A igreja de Corinto, uma igreja repleta de dons, de homens, de obreiros, mas eles viviam por sensações, emoções, dons. Eles esqueceram, né, que Deus tinha muito mais para eles, que Jesus tinha muito mais do que isso para ele. Diz que a igreja de Corinto também tinha um falatório terrível. Ele fala que a igreja de Corinto era uma igreja cheia, né, de manifestações de dons, mas havia um falatório terrível de irmão falando do outro. Diz que falatórios profanos.
Eu olhando isso aqui, irmão, misericórdia de mim. Eu peço a Deus que Deus misericórdia de mim. Falatórios profanos. Você sabe o que é falatórios profanos? É aquele que é estendido, sai extensivo, sai da boca de uma pessoa, cai na segunda pessoa, já é o dobro da conversa, cai na terceira, já é o triplo da conversa, cai na quarta, na quinta e aqui insistente. Como pregou um certo pastor, disse que aquele falatório ele é bem pequenininho, mas quando se dá conta ele está do tamanho do mundo. Chama-se falatório profano. Ele fala essas coisas. E quando nós lemos aqui o profeta de Deus fazendo essa comparação, porque às vezes ele está pensando em palavras profanas, tem dois sentidos. Se falou mal, aquilo vai crescer. Foi aquela coisa, o fulano roubou, o João roubou e pulou no rio e não foi pego no roubo. A conversa verdadeira foi essa. Só que lá na frente diz, olha, o João caiu no rio, roubou, ou diz até o que é o objeto, roubou, caiu no rio e morreu afogado. Aí aquilo vai longe. O profeta de Deus disse que a igreja de Corinto tinha isso, a igreja de Berea também tinha isso. Tá? Eram 3 grupos de pessoas ali. Entendeu? Como nós hoje também temos 3 grupos de pessoas em nosso meio. Entendeu? Toda a vida Deus tratou dessa forma. Porque essa é a maneira de tratar. Sob testemunhas, classes de pessoas, sempre é 3. Não receba acusação contra um pastor, contra um ministro de Deus, sem ter 2 ou 3 testemunhas. O profeta de Deus disse que havia somente 3 grupos que conhecemos ali quando a igreja saiu do Egito. O grupo de Moisés, o grupo de Arão e o grupo de Caleb. 3 grupos. O mensageiro não fala mais dos demais, só esses 3 tipos, esses 3 grupos de pessoas. Surgiu um falatório tremendo entre esses 3 grupos com respeito à irmã de Moisés, Miriam. E aquilo se estendeu pelas tendas e foi muito longe, e longe, longe, e tudo porque Moisés havia casado com uma mulher negra. Uma mulher negra. E gerou um conflito de falatórios entre os irmãos, e aquilo não agradou a Deus. Não agradou o Senhor. Porque o falatório era esse. Há tantas jovens em nosso meio, belas, bonitas, porque ele foi procurar uma mulher negra para casar com ela. E Deus não se agradou daquela conversa, daquele falatório, daquela coisa que se estendeu no meio de quase 1 milhão de pessoas. E Deus não se
se agradou daquele falatório. É o maior cuidado. Deus não se agradou disto e atingiu-a com lepra a irmã de Moisés, Miriam. Foi ela que começou as conversas. Foi ela que não gostou. Por não gostar, ela estendeu pelas tribos. Meu irmão fez isto. Então seu próprio irmão Moisés clamou e disse: você, Senhor, você e sua irmã. E seu próprio irmão clamou e disse: você permitiria sua irmã morrer desta maneira? E Deus disse a Moisés para ele vir adiante dele. E ele foi e intercedeu por Miriam. Amém. Aleluia. Glória. Está vendo? Nós encontramos nas todas as escrituras esses tipos, né? Entre nós mesmos, nós, os cristãos, nós que somos filhos de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Família gosta de conversa. Né? De falar. Principalmente quando um é bem privilegiado na família. Quando os pais gostam mais daquele, são justamente aquele a quem os outros mais falam contra ele. Então Moisés intercedeu por sua irmã, né? Intercedeu por ela. Mas acontece que Miriam viveu pouco, morreu logo, né? Morreu logo. Ela viveu poucos dias, poucos tempos, e ela então morreu. E cessou toda a conversa. Glória a Jesus, amém? Então você vê esses três grupos de pessoas. O profeta falando, né? Miriam morreu logo, viveu muito pouco e morreu por causa disto. Ó irmão, o que Deus faz é perfeito. Aleluia. O que Deus faz é perfeito. E nós tentamos fazer o que é perfeito para Deus. Não, é assim. Ninguém quer fazer nada para Deus imperfeito, quer fazer perfeito. Agora precisa saber se realmente está na vontade de Deus. Porque se estiver na vontade de Deus, aquele ato é perfeito diante de Deus. Nós não temos nada a ver e colocar nossas mentes nas coisas de Deus. Apenas deixe isso da maneira que é e que está acontecendo. Encontramos Jó, no seu capítulo 42, 3 ministros falando duramente com Jó. Eles também pagaram o preço. Nós encontramos nas Escrituras muitas coisas. Eu tenho medo. Eu acho que pelo temor que Deus dá aos seus filhos, é a razão de Deus multiplicar o dia de vida dele. Amém. Miriam, a profetisa Miriam, irmã do profeta de Deus, um homem que, segundo as Escrituras, diz que era semelhante a Deus. Agora ele avisa o profeta: nós não temos nada a ver ou colocar nossas mentes nessas conistas, apenas deixe isto da maneira que é. Se Deus quer mudar, Deus muda aquilo.
Aleluia, amém? Se Deus quer transformar aqui, Deus transforma. Se Deus quer transladar, Deus translada. Não temos nada que reclamar ou de ficar murmurando, porque sim é difícil. Deixa. Vê? Deus fez isto. Deus disse isto. Isto está estabelecido. Aleluia. Apenas tome isto. Ou não sabe como, se eu pudesse explicar? Eu não sei explicar isto. Eu não seria igual a Deus. Eu não posso explicar isto. Isso é profundo. Por que as coisas acontecem? Quando nós não queremos que elas aconteçam. E elas vêm e acontecem. Eu creio nisto. Isto é tudo. Tudo que tenho que fazer. Ninguém tem que explicar isto. Porque isto está além de nossos intelectos. Isto está além de nossas inteligências. Isto é Deus que faz, então não pode ser explicado. Eu apenas aceito isto pela fé. Aleluia! Ó igreja, aceite isto pela fé. E digo isto que é minha propriedade particular. Eu creio nisto e não posso explicar isto de forma alguma. Por que Deus permitiu Moisés contrair o laço matrimonial com uma mulher totalmente fora da sua linhagem? Nós hoje estamos querendo consertar o que Deus fez. Como que o que Deus fez está descendo de um jeitinho e tudo. Aqui essa mensagem é corrigindo, é correção. O livro de correção, Coríntios. A igreja de Coríntios era igual à igreja hebreia, cheia de homens e mulheres cristãos, cheio mas de sensações, emoções, tá vendo? Línguas, profecia, interpretação, pregadores e até mesmo pregadoras tinham. Mas o profeta de Deus disse aqui que faltava algo para eles. Eles eram ricos de tudo que Deus dava a eles, privilegiados por Deus, assim como era a igreja hebraica, era privilegiado por Deus, tinha tudo. O Bruno chega a dizer que uma rocha, uma pedra pequena, pouco mais maior do que esse púlpito, era a pedra que seguia aquele povo. E Moisés tocava com sua vara de julgamento na pedrinha, e daquela pedra jorrava água. Amém. E mais de 1 milhão de pessoas bebiam daquela água. Isso para lembrar quando Jesus chegou na frente do templo, ao frente do templo da coroa, diz: vinde a mim quem tem sede, eu vos darei água da vida, vinde a mim. Amém. Amém. É uma correção. O Mobrano diz que essa igreja de Coríntios, ela era igual à igreja que saiu do Egito. Foi preciso que Deus trouxesse um profeta para mostrar para eles que havia algo muito mais perfeito do que tudo que eles tinham ali. Vê?
pedra ali, Deus tinha uma pedra que Deus havia reservado, eu digo, Deus tinha uma pedra que tinha um reservatório de água permanente, eterna ali. Ele disse que é pouco maiorzinho do que este cubo que eu tenho aqui. Está vendo? Moisés atingia aquela pedra e houve água suficiente vindo dela para dar a beber a 2 milhões de pessoas. E não somente isso, mas todo gado, ovelha, camelo e todos os animais. Era uma pequena pedrinha, e aquela pedrinha foi chamada pedra de esquina, e que foi chamada pedra de tropeço para os judeus e para os incrédulos. E mesmo com esta Bíblia, mesmo com esta mensagem, e dá uso de incredulidade com respeito e sinal do tempo que estamos vivendo. Essa mesma pedra se encontra em nosso meio, aleluia! Ela se encontra em nosso meio, mas para tropeço daqueles que se enredam, você está entendendo? Ela está aqui como um tropeço para aqueles incrédulos, para aqueles que buscam perfeição em homens, que estão buscando perfeição na igreja, estão buscando perfeição em suas mentes, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, estão buscando tudo isso. Essa pedra está aqui em nosso meio. Aleluia! Mas aqui tem algo mais perfeito de tudo. Você sabe o que é? É o Espírito Santo. Deu água a beber a todo Israel. Diz a Escritura que é a mesma pedra que fez os judeus tropeçarem. Pedra de esquina. Olha aquela de esquina. É como você saísse daqui e entrasse à direita logo bem na porta. Você está entendendo? E tivesse uma pedra. Não há como você não tropeçar nela. Eu digo por experiência. É verdade ou não é? Não tem como você tropeçar, que ela está do lado aqui. Por isso que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso que Deus não se agradou da maioria dos coríntios. Deus não se agradou. Tem gente que coloca a igreja de Coríntios lá em cima. Quando a igreja de Coríntios era uma igreja vaidosa, religiosa, cheia de autoridade. Mas quando Deus entrou em cena, a perfeição chegou, tudo que era em parte foi aniquilado. Aleluia! A perfeição chegou, o que era em parte foi aniquilado. Diz que quando tem perfeição, diz que cessa as línguas, cessa as profecias, para aquele que é perfeito. Quem é perfeito em nosso meio? Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Nota o que aconteceu. A única maneira pela qual ele podia conseguir esta água era na pedra. E seria a vara de julgamento que teria que atingir aquela pedra. Moisés atingiu a pedra. O julgamento de Deus atingiu a pedra. E fez ela e deu suas águas. As pessoas ficaram absolutamente apenas permitindo elas morrer, porque elas tinham descrito dele, haviam descrito dele, elas tinham desonrado, aquelas pessoas haviam desonrado Deus, eles eram reprobas, elas não mereciam viver. Até mesmo Moisés os chamou de rebelde aquele povo, rebeliões contra Deus. Eles mereciam morrer. Ali era a igreja hebreia, que tinha tudo na mão dado por Deus. Glória a Deus. Por causa de um fator. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo para ele, para que ele sair, para que ele não cuidado com os falatórios profanos. Priva a tua língua, porque as palavras
Pode acontecer, pode se cumprir. Você não sabe quem é você. Miriam não teria que ter ficado calada, não era verdade? Tinha aceitado aquilo. Todos nós, diz o profeta, merecemos a morte. Porque somos rebeliões contra Deus, correto? Nós todos merecemos morrer, mas Deus é tão misericordioso que Ele jamais deveria pensar. Pense bem, é tão misericordioso, né? Ele jamais deveria pensar em nós, mas Ele é tão misericordioso que Ele tomou os pecados de cada um de nós e atingiu o seu próprio Filho, aleluia, atingiu o seu próprio Filho amado, com eles, com nossos pecados, Cristo, para que não pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. Tanta correção que nós temos tido, vamos, acertamos um com o outro, vamos, pedimos perdão, clamamos aquele que está afastado, vem, irmão, continue congregando. Olha, irmão, é um prazer ter você aqui. Nós somos alegres, não importa se o irmão é fraco, tem problema e tudo, mas nós queremos irmão no nosso meio. Nós chamamos, corrigimos, mas não há meio daquela pessoa aceitar a correção. Ela fica presa aos seus pensamentos. Como que há alguma coisa de boa em nós? É como se há alguma coisa de boa em cada um de nós. Quando nós estamos vivendo pela misericórdia, a Bíblia mesmo confirma, diz que a razão de José Magalhães não ser consumido é a misericórdia de Deus. Mas tem gente que mente como Miriam, tem gente que mente como os demais que acreditaram na conversa, foram contra. Mas o que a gente pode fazer? É uma. Aleluia. É simples. A obra não é nossa. Aleluia. A obra não é nossa. A obra é dele. Você quer ter acesso a essa obra? Você tem acesso através do sangue de Jesus Cristo. Você não tem acesso por meio de méritos. Entendeu? Nós não temos acesso a essa obra por meio de méritos. Entendeu? Por eloquência de palavras. Nada disso, ou por poder aquisitivo. Nada disso. Nós não temos, é através do sangue. Sangue de Jesus Cristo. É que você tem acesso a essa obra. Você tem acesso à salvação. Essa pedra chamada revelação. E não faz o Filho de Deus pensar. Merecemos a morte. Como podemos beber dessa pedra? Se então não estamos certos uns com os outros em nossos corações? Quando um fica em casa, vai no outro querendo visitar aquele outro que está contra ele, e ele fica aqui na barata tonto dentro de casa. Ó, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, se eu for, ela não vai me aceitar, vai brigar comigo. Se eu for, ele não vai querer se justificar dos erros dele para mim. E fica nessa. Não devemos ser assim, irmão. Nós temos que ver, olhar para a obra redentora. Tá vendo, irmão? Se você não quer, entendeu? Vai ele. Nós temos que. É uma família. Eu conheci dois irmãos intrigados 22 anos um com o outro. Bem aqui no meu caminho, 22 anos intrigados um com o outro. Irmãos biológicos. Incrível que os dois têm a mesma profissão. Quando foi um dia, um soube que o outro estava preso.
Mas meu irmão está preso, mas ele é intrigado comigo, a mulher dele, ele é intrigado contigo. Deixa ele lá na prisão. Ele disse, não, eu vou lá. Eu vou saber o motivo. O motivo não precisa ter lá, o motivo dessa terra, porque ele devia uma dívida e não pagou. E não tinha dinheiro para pagar, então ele teve que pagar mesmo, parece que uns dias de prisão. O que foi que ele fez? Ele perguntou onde é que está esse problema, com quem que eu falo? Advogado tal. Ele foi até o escritório do advogado, chegou lá, o advogado estava lá. E ele disse, eu sou irmão do seu constituinte, daquele que foi condenado. Ah, tá. E sim, o que era? Ele disse, eu queria saber a dívida dele. O advogado disse, é tanto, para pagar em juízo. Ele correu no banco, fez o empréstimo. Deu dinheiro. Chegou o advogado, pagou. Veio com o advogado no carro, passou na cadeia. Quando chega ali, está o irmão dele, frente a frente. Ele disse, meu irmão, eu vim te soltar. Paguei para ti. E o outro disse assim, eu não mandei tu pagar. Pagou porque quis. Está vendo, irmão? Que é sangue. Está vendo? E é dois católicos romanos. Biológico, sangue. Tu pagou porque quis, mas eu não vou te pagar. Eu disse, não, eu paguei, está pago. Você não vai pagar nada. Eu não quero te ver preso. Aí ficou, no outro dia ele pegou o carro dele, encheu de ferramenta, de material, e tudo, chegou lá na oficina, ele jogou, está aí, vai trabalhar. E aí hoje, agora eles se falam alegremente, vão na casa do outro, ele não levou em conta a situação dele lá. Eu não te pago, eu não mandei tu pagar, com ignorância você fazer. É isso, não ignoreis. Para nós não ignorarmos a obra que Deus faz em nosso meio. Não ignore isso, aceite, recebe e glorifique a Deus por isso. E como podemos beber desta pedra quando nós estamos sem aceito em nossos corações? Como há milhões deles nesta noite fazendo isto, exatamente. Eles estão confiantes, estão tão confiantes, porque eles são, aí diz, porque eles são isto, são aquilo, desculpa dizer, é que são batistas, entenda bem, porque são pentecostais, é porque são da mensagem, é porque creem no profeta, é porque tem isso, estão muito confiantes nessas coisas. Glória. Eles estão confiantes, porque tiveram um pequeno sentimento estranho. Os coríntios tinham isso, sentimentos estranhos. Eles falavam em língua, eles gritavam, eles dançavam, eles profetizavam, eles tinham cultos de cura, e Deus curava os enfermos no meio deles. Aleluia! Deus fazia tudo isso com eles. Eles estavam confiantes e tiveram uma revelação do que eles tiveram uma revelação de que isto era verdade. Porque eles fizeram isto? Por que eles fizeram isto? Aquelas coisas, irmão, estão todas bem, está certo. Não tenho nada a dizer contra isso, diz o profeta. Mas não tenho nada a dizer contra eles. Isto tem nada a ver com a salvação. Viu, meu velho? Não tem nada a ver com a salvação. Cura divina, hinos, louvores, pulos, sensações, gritos. Sentir a presença do Espírito Santo e aquela coisa, pregações bonitas que levam o povo ao delírio. Isto não tem nada a ver com a salvação. É assim que estavam os coríntios. Eles precisavam de uma correção. Aleluia! Amém. Isso me faz lembrar um vídeo que eu assisti na internet. Um pastor, coitado, chorou tanto num culto, se desabafou tanta coisa.
Eles eram confiantes nisso. Nada. Você pode derramar óleo em suas mãos, até 4 litros em suas mãos, derramar sangue de sua face, e ainda não significa coisa alguma. Isto é correto. Paulo disse: eu poderia falar em línguas, as línguas dos homens, dos anjos, e ainda está perdido. Dizer isso pelo Espírito de Deus é uma coisa, mas dizer isso através de um cântico é outra. Embora eu pudesse ter sabedoria e conhecimento, e eu pudesse me pôr de pé e explicar aquela Bíblia, apenas fazê-los parecer, apenas atá-los completamente com tudo isto, mas ainda não tem nada a ver com a salvação. Irmãos, notem, compare eles. Os de lá beberam da mesma pedra. A pedra era Cristo. O julgamento estava sobre Cristo para você, para que você fosse privilegiado para vir e beber da bondade de Deus. Amém? Vir e beber da bondade de Deus. É aqui onde eu me sinto fortalecido. Sexta-feira eu saí daqui, sentei bem aqui, porque minhas pernas não deu mais. Cansado. Mas aqui eu estou, não sinto nada, mas quando eu termino, parece que caiu um peso sobre meu corpo. Eu não sei o que é. Aqui eu estou com uma pena, uma pluma. Não estou sentindo nada, senão é a presença dele. Ele usando de misericórdia por nós aqui nessa noite. Nós não temos essas coisas que a igreja de Corinto tem. Nós não temos as coisas que a igreja hebreia tinha. Mas aqui estamos lutando para conseguir tudo aquilo para nós também. Nosso profeta deu um exemplo perfeito. Disse: se todos estiverem numa só fé e abandonando seus pensamentos humanos, Deus fará grande coisa por nós nesta noite. É só nós deixarmos lançar fora todos os pensamentos. Lembrar de nossa salvação. Oh, glória a Deus. É a bondade de Deus com você, para que você venha e beba. É a bondade de Deus com você, para que você coma da palavra. É a bondade de Deus para com você, que permitiu você ser batizado. Aleluia. É a bondade de Deus para com você, para fazer um cidadão do céu, um cidadão cheio de saúde. Colocou na igreja nesta noite. É a bondade de Deus. Tudo é a bondade de Deus. Aleluia. Mas quanto a sua bondade? E quanto a sua bondade de volta a Deus? Qual é a bondade? Qual é a nossa bondade? Qual é a bondade? Mostre-nos. Levante a mão, você que é bom como Deus é. Nenhum pode dizer que é bom como Deus é. A sua bondade qual é? É tudo a bondade de Deus. Aleluia. Mas quanto a sua bondade de volta para Deus? Você está desejando submeter tudo, cada pensamento que você tem, cada ação, tudo a Ele? Isto é o que Deus tem feito por você. O que você fará por Deus? Agora nós como ser humano, você que é um ser humano, nós somos ser humano. Você enche a mão do teu próximo de bondade, coisas materiais. Ajuda ele, ajuda ela.
em tudo que ela precisa, pessoal. Aí quando você precisa dele, ele dá as costas para você. Qual é a tua bondade? Olha, nós temos que ver, irmão, o que Deus está fazendo por nós. Amém. E a maneira estranha como Deus trabalha. Cada um de nós, e aí a gente passa por algo. Logo depois, se a gente for procurar fazer uma análise, aí percebe que foi Deus no negócio, imagina. Aí vem um choro. Eu não sabia, era Deus que estava nesse negócio. E agora? E eu fiz tudo o contrário, e agora estou crendo que é Deus que está nessa coisa, nesse negócio. Você tem que ver isso aí. Israel não viu, foi obstante. A igreja de Corinto não viu, foi obstante. Hoje a igreja está do mesmo jeito, não vê, está obstante. Você tem que ver. Você é um filho de Deus. Aleluia. Você é uma filha de Deus. Você está debaixo de uma estrela. E é a 7ª estrela que brilha. É o farol de Deus. É Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. É o farol de Deus. É a luz que ilumina no escuro como a estrela d'alva. E pela manhã traz a estrela para você. Você tem que ver isso. Eles, falhas, brigas, lá dentro nós vamos na goela um do outro. Mas quando se trata de Malaquias 4, 5 e 6, é diferente. Logo nós estamos nos abraçando. Amém. Aleluia. Amém. Porque se você quer ir para o céu, diz o irmão Branco, eu quero ir para o céu. O irmão Branco diz. Amém? Se você quer ir, então nós iremos. Mas para isto, nós temos que acertarmos para bebermos desta pedra. Aleluia. Beber água estagnada, né? Não aceite cisterna rota dentro de sua casa. Está feliz? Quer dizer que eu estou finalizando aqui. Não aceite cisternas rotas dentro de sua casa. Você sabe o que é cisternas rotas dentro de suas casas? São homens que se apresentam no seu lado trazendo discrepância. Homens, águas estagnadas. Senta na tua sala e o que ele puder lançar contra você, ele lança. O que ele puder lançar alguém contra você, ele lança. E você contra alguém. São chamadas águas estagnadas. O irmão Branco disse, e isto é um espírito imundo. Josué e Caleb não teve medo deles. Israel teve medo deles, mas Josué e Caleb não teve. Foi à frente e expulsou eles. Coríntios, a igreja de Coríntios tinha uma revelação nova, mas quando Paulo chegou, mostrou para eles, entendeu? Não permito que as mulheres pregue, fale dentro da igreja, não é permitido que a mulher também corte a parte dos seus cabelos. E começou a explicar para eles todos. Se todos falam em língua, quem vai? Os visitantes, as pessoas, os incrédulos que vêm, as pessoas do mundo que vêm para nos visitar, se todos falam em línguas estranhas, se todos profetizam, quem é que vai entender alguma coisa? Se todos falam em língua, e se alguém profetiza, eles vão dizer, Deus verdadeiramente está no meio daquele povo. Mas eis que eu vos trago algo muito mais, aleluia, muito mais alto do que isso aí. Amém. Vocês, igreja de Corinto, estou trazendo algo muito mais alto do que isso. Eu estou trazendo para vocês a
perfeição, a palavra revelada para a hora que nós estamos vivendo aqui. Esses segredos que estavam ocultos que foram revelados, estou trazendo para vocês. E esta palavra é a perfeição. E se é perfeição, todas essas sensações humanas, manifestações de dom, tudo isto cessa. Isto quer dizer que acaba, cessa durante a adoração ao Senhor, durante a palavra de Deus em eminência, isto cessa. Porque a perfeição está ali. Quando vier o que é perfeito, tudo que em parte é aniquilado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós já temos o que é perfeito no nosso meio. O Romano pegou uma mensagem titulada perfeição. Nós já temos o que é perfeito em nosso meio. E nós estamos aqui gaguejando, tentando acertar. A perfeição chegou para nós. Aleluia. A perfeição chegou para nós. Está vendo? É onde nós sabemos que batismo, imposição de mão e outras coisas, tudo isso aí não é a grande coisa para nós. É bom, mas não é o principal. Nós falávamos com o irmão Zé Hilton ali fora sobre essas coisas. Quando chega a perfeição é diferente. A perfeição, quando chega, alegra a alma do cristão. Ele começa a ver as coisas totalmente diferentes da maneira que olhar para trás. E agora são esses três grupos conseguiram ficar na terra prometida. Dali daquela igreja de Coríntios, veio Barnabé, veio Silas, e assim veio muitos. Tá vendo? Veio Timóteo, jovem. Você vê, quando a perfeição chega, irmão, ele busca. O irmão Branco disse assim: não te preocupes, porque teu amigo ainda não creu, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não te preocupe. Continue colocando este homem na presença de Deus. Está vendo? Continue colocando este homem na presença de Deus. Eu vi um testemunho de um moço que a mãe dele é uma cristã. E ele andava nas drogas, envolvido com drogas, más companhias. E ela não cessava de orar pelo filho dela. As pessoas falavam, o problema é o falatório. Falavam mal do filho dela. E ela ficava triste porque era filho. Quem gosta? Qual é o pai e a mãe que se agrada quando alguém fica falando mal de seus filhos? Não é verdade. E ela suportava aquilo. Um falatório daí, mas ela orava por ele. Um dia ele chegou chorando em casa, todo rasgado, ensanguentado. Eu tinha pego uma pisa terrível dos colegas dele. E o chefe da gangue lá, pegou a pistola e pôs na cabeça dele, apertou e nada de sair. Nada, não tinha. Apertou e ele se zangou, pegou a pistola e jogou na parede. A pistola bateu na parede, disparou e ele escorreu tudo ali com medo. Não sei quantos tirar um pente daquele dali. E ele correu para casa também. Começou a chorar e falando para a mãe dele, contou tudo para a mãe dele. Disse: mamãe, eu vou seguir a senhora agora. Eu vou hoje para a igreja com a senhora. Acabei de crer que Deus cuidava de mim no meio daquele pessoal. Por causa das orações. Ela estava bebendo da água, da pedra. Está vendo? É o que nós temos que fazer. É o que cada um tem que fazer. O juízo de Deus cai para justos e injustos. Preste atenção. Porque você é um cristão, um filho ou filho de Deus, você pensa que o juízo de Deus vai cair sobre você? Com certeza cairá. E nós não queremos ser réu de juízo.
Julgados nós estamos sendo agora. E crendo que estaremos ali com o Senhor. Amém? E crendo julgados nós estamos sendo agora. Portanto, não vamos dar as costas. Não vamos falar palavras tolas, loucas, nem com nossas esposas, nem com o esposo, nem com filhos, nem com filhas. Isso leva à morte. Se Deus não poupou nem seu Filho Jesus Cristo, como Ele pouparia algum de nós? Se lá no Antigo Testamento Ele não poupou a irmã do seu servo Moisés, como Ele pouparia nós hoje? Eu estou falando de palavras tolas. É isso que eu estou falando. Jesus diz: toda blasfêmia contra o Filho do Homem, o profeta, o pregador, o pastor, lhe serão perdoadas. Mas contra o Espírito Santo, o que é? É a obra de Deus no meio da igreja. Não lhe será perdoada agora e nem no fim de tudo. Isso significa: está perdido. Vai para o inferno essa pessoa. Se ela não obter o perdão de Deus por causa disso, então ela não tem outra opção senão juiz. Fogo. Olha bem o que diz a Escritura: toda blasfêmia será perdoada contra o profeta, contra o Filho do Homem. Filho do Homem é o filho de um homem, é um profeta, é um pregador, é um pastor. E tudo nós temos que ter muito cuidado. Mas se falar contra a obra que Deus está fazendo no meio daquele povo, através daquele vaso, não tem perdão. Que coisa terrível. Se nós analisarmos isso, o irmão Branham diz bem claro. O irmão Branham baixava a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia. Mas isso é com Ele. Isso é com o Senhor. Moisés pediu misericórdia, mas Deus chegou e disse: sai da frente. Senhor, sai da frente. Vou abrir o chão e vou engolir esse povo todo. Foi dito e feito. É a razão de nós não sermos consumidos. A pedra que jorra água. O reservatório de Deus. Assim como você e eu tem um reservatório em casa, Deus também tem um reservatório de água dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um reservatório de água para você. E diz que fluviu no seu ventre como rios de água viva. Ventre, o que é? O que é o ventre? É o prazer de fazer aquilo. Aleluia. É teu alvo de adoração. Era o que esse povo fazia aqui em Coríntios. Era idolatria. Eles adoravam a eles mesmos. Como tem muitos que adoram a si próprio. Até a ceia, cada um levava seu pão para participar da ceia, cada um levava seu pão. Viu? E cada um levava seu litão de vinho. Nós estamos para chegar a esse ponto. Muitos vão fazer isso. Não vai durar muito, não. Beleza? Porque já tem gente aí que diz que o pastor não pode pegar no pão, tem que ter uma bacia com a toalha. Tem que, antes de ir lá, ele tem que lavar as mãos, bem lavada com sabão. Ali tem que ter um diácono, uma diaconisa, vai dar a toalha para ele, aquela toalhazinha, sabe? Bem, aí ele bota no ombro e tudo, ele vai lá no pão, com muito cuidado e tudo. Essa ética toda. Não vamos muito longe, não. Daqui a um tempo tem muitos ministros que disseram essa mensagem, estão fazendo desde ver. Já começaram. Estão esquecidos do reservatório de água que Deus tem para nós nessa noite. E essa noite Ele nos fez isso aí. Amém. Ele tem trazido isso aí para nós. Amém? Você está contente com isso? Eu creio que nessa noite alguém pode aceitar esse reservatório de águas vivas, que é Jesus Cristo na sua vida. Amém? Vamos pôr em pé e agradecer.
é colocado na ceia.